pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com uma aula de matemática no canal Mundo da Matemática, trazendo mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje é a equação do segundo grau. Um conteúdo que é um dos mais importantes na matemática, porque ele está inserido em outros conteúdos da matemática. Tá? Você vê a equação do segundo grau na trigonometria, na geometria, em vários assuntos. Também você vê ela inserida na física. A equação do segundo grau é algo muito importante, então é importante você prestar atenção, você aprender. Ela também está inserida em funções, enfim, né? Está inserida em equação exponencial, que nós estamos aprendendo a ver agora. E vamos então à aula, tá certo? Vamos à definição de equação do segundo grau. A equação do segundo grau na variável x, isso não significa que ela não pode ser representada em outras letras, mas é que mais é utilizada, tá? Então, a equação do segundo grau na variável x é toda a equação da forma, essa é a forma geral da equação. A forma geral, onde você tem um coeficiente a, b e c inseridos aqui. O a é aquele que fica ao lado do x², o b é aquele inserido ao lado da letra x, e o c é aquele que não tem a letra x, ele não tem ele não está no coeficiente, ele é um coeficiente independente, ele não tem a letra, tá? No qual a, o b e o c, eles são números reais, pode ser qualquer número real, com uma exceção, que a ele tem que ser diferente de zero. Então, o a, b e c pode ser qualquer número, qualquer número, desde que o a nunca seja zero, tá certo? Por que o a não pode ser zero? Bom, eu vou até usar essa mesma equação aqui como exemplo. Por que ele não pode ser zero? Se o zero estiver exatamente no lugar do x², aliás, ao lado do x², me desculpa, ao lado do x², se ele estiver assim, ó, ao lado do x², sabendo que zero multiplicado por qualquer coisa dá zero, então zero multiplicado por x² vai dar zero. Sendo zero, ele vai eliminar o x², porque aqui vai virar zero. Então essa equação, ela deixa de ser do segundo grau, porque já não tem o x². Isso é uma importante característica da equação do segundo grau. Por que grau 2? Porque o expoente maior ali, inserido na incógnita, é 2. Caso tenha o zero aqui, o x² some e a equação não tem mais o x². Ela passa a ser somente com a letra x, ou seja, é uma equação do primeiro grau aqui. Ou seja, como não tem nada aqui, é elevado a 1. Então, portanto, o a jamais na equação do segundo grau, ele pode ser zero, tá? Pode ser qualquer número, mas não pode ser zero, tá? Bom, qual que é o objetivo da equação do segundo grau? O objetivo da equação do segundo grau é encontrar possíveis raízes. Por que eu estou dizendo possíveis raízes? Porque existem situações que no cálculo da equação do segundo grau, você não vai encontrar as raízes reais, não vai haver raízes reais na equação do segundo grau. Então, nesse caso, você não vai encontrar resultado. O resultado vai ser uma equação sem solução, não tem números reais que ocupam o lugar da raiz. Então, por isso eu coloquei possíveis raízes. Então, o objetivo é encontrar possíveis raízes, ou zeros da equação. Por que zeros da equação? Alguns professores, livros, eles em vez de usar raiz, eles usam zeros, a palavra zeros da equação, que satisfaçam a igualdade, e que podem ser até duas raízes no máximo. Então você pode encontrar, nesse caso, nesse tipo de cálculo, até pelo menos dois resultados, duas raízes. Você pode encontrar, em alguns casos, uma apenas raiz, e numa terceira situação, como eu já até expliquei, você pode encontrar uma equação que não tem solução, ou seja, não há solução nessa equação. Então pode acontecer três coisas: você encontrar dois resultados, você encontrar apenas um, ou você não ter resultado algum, tá certo? Então, o objetivo é encontrar possíveis raízes ou zeros da equação
que satisfaçam a igualdade. Como assim satisfaçam a igualdade? Daí você vai entender por que zero da equação. O objetivo é encontrar o valor de x que, colocado exatamente aqui na equação, você consegue zerar a equação, ou seja, valores de x colocados aqui que faz com que isso aqui dê zero. Por isso, alguns autores de livros e professores chamam a equação de segundo grau, o resultado, as raízes, chama-se zeros da equação, tá bom? Bom, vamos então entender como se calcula. Não existe uma forma apenas de se calcular, tá? Existem várias formas. As mais usadas aí, o que mais usa é a fórmula de Bhaskara e soma e produto de raízes, tá? Você também pode encontrar chutando valores para x, mas aí já dá mais trabalho, né? E talvez não tenha tanta produtividade. Mas são duas que são bem utilizadas para o cálculo da raiz. A fórmula de Bhaskara, o Bhaskara foi um matemático que criou essa fórmula, essa forma de calcular as raízes, e tem uma história por detrás. Não foi tão ele que descobriu, mas ele patenteou para ele a descoberta do cálculo da fórmula, e também tem a soma e produto. Então vamos hoje calcular as raízes da equação utilizando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é esta daqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre tudo isso dividido por 2a, 2 multiplicado por a. Esse triângulo aqui, ele é chamado de delta. Delta é uma letra do alfabeto grego, tá? O delta. Então, esse delta, esse triângulo é o delta e ele também temos que calcular. Alguns professores e até alunos, eles preferem fazer os seus cálculos com delta dentro da raiz. Usar essa fórmula aqui com delta dentro da raiz. Eu já prefiro separar em duas partes o cálculo. Eu primeiro calculo o delta, depois eu calculo o delta dentro da raiz. O que é o delta? O delta é o discriminante. O delta, ele é o cálculo de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muito bem. Para, então, começarmos ao cálculo, nós temos que encontrar e identificar, isso é a primeira coisa que tem que ser feita, é identificar quem é o A, o B e o C, ou seja, quem são os coeficientes. Ou seja, a gente tem a fórmula geral, a forma geral da equação do segundo grau. O A é o que acompanha o x quadrado, o B é o que acompanha o x, e o C é o coeficiente que não tem letra nenhuma, ele não tem o x, ele é um coeficiente independente, é um número só isolado. Então fazendo a comparação aqui, ó, vamos lá. O nosso A, nesse caso, então, é quem acompanha o x quadrado. Vamos prestar bem atenção nisso. Na ausência de número aqui do lado do x ao quadrado, o A não pode ser zero, como já falamos. Então, na ausência de número, o nosso A será 1, ok? Olhando aqui, ó, comparando bx, quem é o b aqui que está do lado do x? É o menos 5. Então, o nosso b é o menos 5, certo? Deixa eu fazer um 5 melhor aqui. O nosso b é o 5, o negativo. E o c é aquele coeficiente independente, ele não tem a letra do lado. Você repara aqui que o 6 ele não tem letra, ele é o c. Muito bem. Pode acontecer de ter a ausência de um desses daqui? Pode acontecer. Vamos falar isso mais para frente em uma outra aula, tá? Essa equação do segundo grau aqui, ela é chamada equação do segundo grau completa, porque ela tem os três coeficientes. Então, os três coeficientes estão aqui. O que não pode estar ausente é o coeficiente A. Mas pode sim acontecer de ter a ausência do coeficiente B, ou ter a ausência do C, ou ter a ausência dos dois. Vamos ter exemplos quando cairmos na explicação, quando formos fazer a explicação da equação do segundo grau incompleta. Bom, depois que identificado quem são o A, o B e o C, aí nós vamos começar a fazer os nossos cálculos. Vamos lá, então. Então, utilizando o primeiro, calculando primeiro o delta, porque eu disse que vou fazer em duas partes, nós vamos fazer a substituição. É necessário, por isso é necessário, nós identificarmos quem são os coeficientes
para que na fórmula possamos substituir as letras pelos números. Então, no caso aqui, quem é o B? O B é o menos 5. Mas muito cuidado, quando o número é negativo, você tem que colocar entre parênteses. Então, eu vou fazê-lo aqui, ó. Menos 5 ao quadrado. B ao quadrado, B é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Depois segue menos 4. Menos 4 vezes. Quem é o nosso A? É o 1 vezes o 1 vezes o C. Quem que é o C? O C é o 6. Bom, depois de substituir os números pelas letras, a gente faz o cálculo. Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos fazer o cálculo da potência. Lembre-se, isso a gente aprende em potência, potenciação. Temos até no próprio canal uma aula sobre potenciação. Eu até disse naquela ocasião que a potência é muito importante porque ela está inserida em vários conteúdos e aqui ela está inserida na equação do segundo grau. Então o cálculo da potência é o seguinte, se a base é negativa, mas temos o expoente par, sempre vai dar positivo mesmo que a base seja negativa. Então menos 5 ao quadrado é 25. O 25 positivo. Muitos alunos erram e colocam menos aqui por estar menos aqui, vai dar menos aqui. Aqui nunca vai ser menos por se tratar de uma fórmula que é uma coisa fixa. Sempre vai ser elevado a 2. Então, por ser elevado a 2 e o expoente 2, o 2 é par, mesmo sendo negativo a base, sempre vai dar positivo. Então, aqui sempre vai dar positivo. Bom, vamos fazer a conta aqui agora. Eu tenho 4 vezes 1 vezes 6, 24. Se você fizer a regra de sinal aqui, vai dar menos 24, ok? Terminando o cálculo do delta, eu tenho delta igual a 1, tá? Não terminou ainda. Delta igual a 1. Então agora eu vou usar a outra parte, eu separei em duas partes, eu primeiro calculei o delta, já calculado o delta, eu vou colocar o delta no lugar da onde ele tem que estar, aqui dentro. Então vamos lá, a fórmula é esta daqui, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, vou fazer a substituição, menos o b. Então quem é o b aqui no caso? O b é o menos 5, então eu vou fazer assim, ó, igual, menos, o menos da fórmula, menos, e o menos do b. Só que para não ficar dois menos assim, a gente separa com parênteses. Lembrando que sempre negativo, nós colocamos dentro do parênteses. Então esse menos aqui é da fórmula, e o menos é do próprio dígito, ó, menos 5. Aí eu continuo aqui, mais ou menos, raiz de delta. Mas quem que é o meu delta? Quem que é o delta? Eu calculei aqui, ó, o meu delta é 1, raiz de delta, dividido por 2a, 2 vezes a. Mas quem é o a? O a é o 1, então 2 vezes 1. Muito bem. Agora dando continuidade à nossa conta, vamos ter x1. Quem que é o x1? Porque vamos ter dois resultados. Lembre-se disso. A equação do segundo grau, ela pode ter até dois resultados. Então, para diferenciar um x do outro, eu chamo um de x', ou x1, e chamo o outro de x duas linhas, ou x2. Eu vou chamar de x'. Quem que é o x'? Vamos fazer a regra de sinal, menos e menos mais, então o meu 5 se torna positivo. Se você quiser fazer direto aqui, você pode, né? Já colocar como 5. Aí eu tenho aqui mais e menos. Vamos primeiro somar, depois vamos subtrair. Mais a raiz de 1, mais a raiz de 1. Raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1. Quem é o 1? Quem que é o A aqui? 2 vezes A, 2 vezes 1, dividido por 2. Aqui eu vou ter 5 mais 1, já estamos terminando aqui, você vai entender direitinho. 5 mais 1 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Já tenho o primeiro resultado. Agora eu vou para o segundo x. Como eu chamei o primeiro de x1, x', vou chamar o segundo de x duas linhas. Ok? Aqui eu tenho mais e menos. Primeiro eu somei, agora eu vou subtrair. Vou fazer 5 menos 1 dividido por 2. O 5 menos 1. 5 menos 1, 4 sobre 2.
4 dividido por 2 é 2. Certo? Encontrei a solução da equação, onde um x é 3 e o outro x é 2. Então eu coloco assim, conjunto solução, S de solução, tá? Os meus resultados são 2 e 3. Certo? Coloco ponto e vírgula para separar o 2 do 3. Dois resultados. Eu posso ter a prova real disso? Posso ter a prova real se está mesmo correto os meus cálculos, se realmente o x e o 2 realmente são as raízes dessa equação especificamente? Tem a prova real. Você pode fazer a prova real para saber se você conseguiu ou não o cálculo e fez o cálculo correto. Vamos para... Eu vou dar você vai aqui, se você quiser tirar um print da tela, da lousa, né? E eu vou dar agora um corte na imagem, para que quando voltar você vai ter aqui a lousa apagada e nós vamos fazer a prova real. Então, pessoal, disse para vocês que tem como fazer a prova real. Vamos fazer a prova real. Nós encontramos os valores x igual a 2 e x igual a 3 no cálculo da equação do segundo grau. Então vamos fazer a prova real. Vou até escrever aqui, né? Prova real, certo? Caso você queira saber se está certo ou não o cálculo da equação do segundo grau. Bom, encontramos um dos valores foi 2. Então, para que esteja correto os meus cálculos, tanto o x igual a 2 como o x igual a 3, colocados no lugar aqui do x, isso vai ter que dar 0. Então, vamos lá. X igual a 2, então o 2 vai ser colocado aqui no lugar do x. Ficará 2 elevado a 2 menos 5 vezes 2 mais 6. Isso tem que dar 0. Se deu 0, então uma das raízes é o 2. Então vamos lá. Aqui, 2 elevado a 2 é 4. Muito bem. 5 negativo vezes 2, 10 negativo, mais 6. Lembrando que isso aqui tem que dar 0. Eu tenho 4 e perdi 10. Fiquei com menos 6. Mais 6, o meu resultado aqui realmente vai ser 0. Certo? Então, realmente, um dos resultados que eu encontrei lá está correto. X igual a 2. Agora, nós encontramos também x igual a 3. Vamos também fazer a substituição aqui no lugar do x. 3 no lugar do x. Então, ficará assim, ó. 3 ao quadrado menos 5 vezes o 3. Ele vai ficar no lugar do x, mais 6. Então, eu fazendo o cálculo, vamos lá. 3 ao quadrado é 9. 9, 5 vezes 3, só que o 5 é negativo, o 3 é positivo. Então, vai dar negativo aqui. 5 vezes 3, 15. Mais 6. Eu vou continuar a conta aqui, tá? Para você poder ver melhor. Eu tenho 9 e perdi 15. Se eu tenho 9 e perdi 15, o meu saldo é negativo. Meu saldo é de 6 negativo. Mais 6, ou seja, isso vai dar 0. Então, realmente, a solução da equação do segundo grau, conjunto solução, né? Conjunto solução da equação do segundo grau vai ser o 2 e o 3. Ok, pessoal? Está aí uma aula sobre equação do segundo grau. Nós vamos ter outros exemplos. Isso aqui é um conteúdo vasto. Vamos ter um conteúdo, outros exercícios. Eu quero deixar aqui para que vocês também aprendam. É importante que você tenha o hábito de fazer exercícios em casa e treinar, né? E se você gostou da aula, dê o seu like aí, se você gostou, isso ajuda o canal. Peço que você, que não é ainda inscrito, se inscreva, acione o sininho. Aí no próprio YouTube você vai ver, inscreva-se, você aperta aí, automaticamente você se torna inscrito, você não paga nada por isso. E você acionando o sininho, toda vez que tiver uma aula, você vai receber no seu dispositivo, você vai ser notificado aí no seu dispositivo, no seu celular, tablet, computador, que a aula está disponível para ser assistida, tá bom? E compartilhe esse vídeo com os seus colegas, amigos, seus colegas de sala, para que eles também tenham a oportunidade de ter essa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.